Se a vida não tem um propósito, por que ainda insistimos em continuar vivos? Essa não é uma pergunta qualquer. É a única pergunta que realmente importa. Albert Camus não começa sua filosofia com definições técnicas, nem com fórmulas ou sistemas. Ele começa com um soco no estômago. Há apenas um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Camus não está falando apenas do ato físico de tirar a própria vida, mas de algo mais profundo, do suicídio filosófico, aquele que acontece quando aceitamos, por conveniência, alguma ideia que mascara a realidade, uma fé automática, uma ideologia pronta, uma distração confortável. Segundo Camus, o ser humano tem uma tendência natural: buscar sentido, significado, ordem. Nós queremos que a vida tenha um porquê. Mas o universo, diante disso, responde com um silêncio gelado. Essa tensão entre a busca desesperada por sentido e a ausência total de uma resposta objetiva é o que Camus chama de o absurdo. O absurdo não está no mundo em si, mas na colisão entre o desejo humano de clareza e a realidade caótica que nos cerca. E é aí que começa a verdadeira filosofia. Não na metafísica, não na lógica, mas na dor de existir sem garantias. Camus afirma: num universo de repente desprovido de ilusões, o homem se sente um estranho. Seu exílio é sem remédio, pois está privado da lembrança de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida. A sensação de estranhamento, de deslocamento, esse é o verdadeiro ponto de partida. A questão não é apenas o que é a vida, mas a vida desse jeito vale a pena ser vivida? E essa pergunta tão crua e sem maquiagem é onde muitos desviam. Ao invés de encará-la de frente, preferem as fórmulas já prontas. Preferem uma fé herdada, uma crença fácil, uma distração infinita. Mas Camus nos convida a outra coisa: um confronto direto com a realidade, sem ilusões, sem promessas de salvação. Uma lucidez radical. A filosofia do absurdo não é um chamado à desistência. Pelo contrário, é o início de uma revolta consciente. Uma recusa a aceitar respostas fáceis. Um grito de resistência diante de um universo que não responde. Essa é a origem do pensamento absurdo e o ponto exato onde a maioria para. Mas Camus segue e nos convida a segui-lo. Camus não era um nihilista. Ele não olhava para o absurdo e dizia nada importa. Ele olhava para o absurdo e dizia: então, tudo importa. Mas importa de outro jeito. Sem a necessidade de um sentido superior, sem a busca por um destino cósmico, sem a ilusão de que alguém está nos observando ou nos esperando no final da estrada. O absurdo não é uma sentença de morte, é uma liberdade brutal, uma liberdade sem chão. E Camus é claro: o suicídio, seja físico ou filosófico, é uma forma de rendição. É quando desistimos de viver plenamente com a consciência de que o universo é indiferente. Ele rejeita tanto a fuga religiosa quanto o colapso do desespero. Para ele, o verdadeiro desafio é viver sabendo que nada nos será explicado, e ainda assim, continuar, e ainda assim amar, e ainda assim rir, e ainda assim lutar. Essa postura radical diante da existência é o que ele chama de o homem absurdo, aquele que reconhece a falta de sentido, mas escolhe viver mesmo assim. Não porque espera uma recompensa, mas porque a própria experiência da vida se torna suficiente. A metáfora mais poderosa de Camus para expressar isso é Sísifo. O personagem mitológico condenado pelos deuses a empurrar uma pedra colina acima todos os dias, apenas para vê-la rolar de volta eternamente. Um castigo cruel? Sim, mas também uma imagem exata da condição humana. A repetição, o esforço sem final glorioso, o absurdo da rotina. E mesmo assim, Camus diz: é preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz porque ele reconheceu seu destino. Feliz porque sua revolta se tornou sua liberdade. Feliz porque não espera mais salvação. E ao não esperar, se liberta da angústia de precisar.
Essa é a ética do absurdo. Não se trata de esperança, mas de consciência e rebelião. De viver cada instante como se fosse único. Não porque há um paraíso depois, mas porque este momento é tudo o que temos. O absurdo, então, não é um beco sem saída. É um campo aberto. É a chance de construir sentido sem depender de ninguém. E o que Camus propõe é isso. Viva sem apelo. Viva sem mentira. Viva apesar. Enquanto Camus olha para o absurdo e propõe a revolta sem fé, Kierkegaard mergulha no mesmo vazio existencial. E salta. Salta direto no escuro, mas não por ignorância. Kierkegaard vê o absurdo tão claramente quanto Camus, e talvez ainda mais dolorosamente. Ele sente a vertigem da existência, o peso de estar vivo, a angústia de ser livre. Para ele, liberdade é um abismo. A cada escolha que fazemos, renunciamos a infinitas outras. E é justamente essa consciência do infinito, daquilo que poderíamos ser e nunca seremos, que gera a tontura da liberdade. Ele diz: a angústia é a vertigem da liberdade. Ou seja, quanto mais livre você é, mais aterrorizado pode se tornar. Por quê? Agora tudo depende de você. Somos, segundo Kierkegaard, uma síntese entre o finito e o infinito. O finito é a realidade, as limitações, o corpo, o tempo. O infinito é a imaginação, os sonhos, as possibilidades que se abrem a cada decisão. Nos perdemos no infinito quando fantasiamos sobre o que poderíamos ser, sem nunca agir. Vivemos na cabeça, mas não na realidade. Nos perdemos no finito quando seguimos o fluxo da sociedade sem pensar, quando aceitamos a cultura como destino, quando confundimos rotina com escolha. E nesse jogo entre o que podemos ser e o que de fato somos, o desespero aparece. Mas Kierkegaard não acredita que podemos sair disso com razão pura. Para ele, há um limite para a lógica. E é nesse limite que nasce a única resposta possível: o salto de fé. Não um salto cego, mas um salto consciente. Um ato desesperado e lúcido ao mesmo tempo. Saltar em direção ao divino, não porque se tem certeza, mas porque se acredita apesar da dúvida. Ele via na religião, não. Na institucional, que ele desprezava, mas na fé vivida intensamente uma possibilidade de libertação. Não como fuga, mas como coragem. Camus olharia para isso e chamaria de suicídio filosófico. Kierkegaard responderia: e o que é a razão sem o risco? Enquanto Camus se recusa a ceder à esperança, Kierkegaard aposta tudo nela. Ambos estão diante do mesmo abismo. Um se senta na beira e diz: vou ficar aqui, consciente e rebelde. O outro fecha os olhos e pula. Se Camus é o rebelde lúcido e Kierkegaard é o saltador angustiado, Dostoiévski é o homem dividido, que conhece o absurdo, sente seu peso, e mesmo assim escolhe acreditar. Mas não sem conflito, não sem dor. Dostoiévski não ignora o sofrimento humano nem o caos do mundo. Pelo contrário, ele mergulha nisso com intensidade brutal. Seus personagens não são filósofos abstratos, são almas dilaceradas, presas entre o horror da liberdade total e a fome por um sentido que justifique essa dor. Ivan Karamazov é talvez o mais potente de todos. Em Os Irmãos Karamazov, ele olha para o sofrimento das crianças e diz: se o preço da harmonia universal for o sofrimento de uma só criança, eu devolvo meu ingresso. É a negação do teísmo otimista. Ivan não nega a Deus por capricho, ele o rejeita em nome da justiça. E ainda assim Dostoiévski caminha em direção a Deus. A fé para ele não é reconfortante, é escandalosa, é um salto que parece trair a razão. Um paradoxo absoluto, mas nenhum personagem encarna esse dilema como Kirillov, do romance Os Demônios. Kirillov é o ateu radical, o homem que entende: se Deus não existe, então tudo é permitido. E se tudo é permitido, a liberdade humana se torna infinita e insuportável.
Para afirmar essa liberdade absoluta, Kirillov toma uma decisão final. Ele vai se matar. Não por desespero, mas como um gesto filosófico. Um gesto para se tornar Deus. Porque se Deus não existe, então ele próprio deve ocupar esse lugar. E a única forma de provar essa autonomia extrema é escolher a própria morte. Um suicídio pedagógico. Um gesto de amor à humanidade, segundo ele. A tentativa de mostrar que somos livres até o fim. Camus vê em Kirillov um símbolo do absurdo levado ao limite. Mas para ele, a conclusão está errada. Se não há Deus, não devemos morrer. Devemos viver. Viver, mesmo assim. Viver como rebelião. Dostoiévski, por outro lado, embora flerte com o niilismo em seus personagens, termina sua jornada em direção ao cristianismo. Ele abraça o escândalo da fé, mesmo sabendo que ela desafia todas as evidências. Ele escolhe acreditar, não porque a razão o convence, mas porque a fé o sustenta. Camus considera essa rendição. Kierkegaard chama isso de coragem. Dostoiévski chama de salvação. E nós, espectadores do abismo, ficamos diante dessa encruzilhada. Confiar, rebelar-se ou saltar. No centro da filosofia de Camus, há uma imagem. Uma figura trágica, repetitiva, silenciosa, empurrando uma pedra morro acima por toda a eternidade. Sísifo, condenado pelos deuses a um castigo absurdo, rolar uma pedra até o topo da colina, apenas para vê-la rolar de volta, sem propósito, sem final, sem redenção, apenas a repetição. Para muitos, isso seria o retrato do desespero, a imagem perfeita do fracasso. Mas para Camus, é o contrário. Ele escreve: a própria luta para alcançar o topo é suficiente para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz? Sim, porque Sísifo é consciente. Ele sabe da inutilidade de sua tarefa e, mesmo assim, não desiste. Ele assume sua condição e transforma a sua desgraça em liberdade. Sísifo não é escravo. Ele é rebelde. Sua revolta não está em gritar contra os deuses, mas em continuar rolando a pedra, sabendo de tudo, e ainda assim não ceder. O homem absurdo, segundo Camus, é esse. Aquele que reconhece o vazio de sentido do universo e ainda assim escolhe viver com intensidade. Que transforma a ausência de propósito em impulso vital. Que cria beleza a partir do caos, não para agradar a ninguém, mas porque é o que se pode fazer. A liberdade do homem absurdo está justamente aí, em não esperar nada, em viver sem ilusão, em transformar o cotidiano, por mais repetitivo que seja, em um ato de rebeldia. Essa imagem toca fundo porque todos nós, em algum nível, somos Sísifo. Acordamos, trabalhamos, repetimos, buscamos sentido, nos frustramos e recomeçamos. A pergunta que Camus nos lança é simples e brutal. Você carrega sua pedra com revolta ou com resignação? Você empurra por obrigação ou porque decidiu que vai viver mesmo sabendo que o topo não existe? O mito de Sísifo é uma metáfora da nossa condição, mas também é um convite. Viva como se o absurdo fosse um combustível, não um fardo. Porque talvez não exista nada mais humano e mais corajoso do que continuar, mesmo quando não há resposta. Camus não oferece consolo. Ele não promete salvação, nem recompensa, nem vida eterna. O que ele oferece é mais difícil: liberdade. Mas não a liberdade romântica, idealizada. A liberdade real. A liberdade de quem sabe que está só, que não será salvo, que não terá respostas prontas. A liberdade de quem já viu o absurdo e escolheu continuar. Essa é a proposta mais radical da filosofia de Camus. Viver sem apelo, sem recorrer a muletas metafísicas, sem buscar uma explicação final, sem dobrar os joelhos diante de um sentido imposto de fora. Para ele, o verdadeiro homem livre é aquele cuja própria existência é um ato de insurgência.
Insurgir-se não é gritar contra o sistema, é acordar e escolher viver com intensidade, sabendo que o universo é indiferente, e ainda assim, dizer sim à vida. Ele escreve: a única maneira de lidar com um mundo não livre é tornar-se tão absolutamente livre que a própria existência seja um ato de rebelião. É aqui que Camus transforma o absurdo em uma ética. A vida, mesmo sem sentido, pode ser vivida com paixão. O cotidiano, mesmo repetitivo, pode ser carregado com dignidade. A existência, mesmo trágica, pode ser bela, se for consciente. Essa consciência é o que ele chama de lucidez. O homem lúcido não espera mais, não pede mais. Ele observa, sente, escolhe, age e encontra no instante presente a única eternidade possível, a sucessão de presentes diante de uma alma desperta. Essa é a eternidade de Camus. Não aquela prometida pelas religiões, mas a que se constrói aqui, na Terra. Não na espera por outra vida, mas no aprofundamento desta. E é essa liberdade sem promessa que torna a revolta algo sagrado. Porque o rebelde não se resigna. Ele não aceita o absurdo como desculpa para desistir. Ele o transforma em matéria-prima para criar um sentido subjetivo, pessoal, vivido. É esse tipo de liberdade que assusta, porque ela não protege, não consola, mas ao mesmo tempo é a única que nos pertence de verdade. Há momentos em que a filosofia parece distante, bonita nas ideias, mas ineficaz diante da dor crua da realidade. Momentos em que o absurdo não é uma teoria, mas uma presença esmagadora. Foi nesse tipo de momento que viveu Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz. Um homem que experimentou o absurdo em sua forma mais radical, o campo de concentração. Ali, não havia lugar para sentido, não havia redenção. Apenas a rotina da morte, a espera pela execução, o aniquilamento sistemático da dignidade humana. E ainda assim, ou justamente por isso, Levi não cedeu. Ele escreve: entrei no campo como um não-crente, e como um não-crente, fui libertado. Mas houve um instante. Um único instante. Outubro de 1944. Nu. Cercado por outros. Homens nus, todos esperando por um olhar que decidiria quem iria trabalhar e quem seria conduzido diretamente à câmara de gás. Nesse momento, Levi sentiu a tentação de orar, de pedir ajuda, de apelar para algo, qualquer coisa. Mas ele não o fez. Mesmo ali, no limite da morte, manteve a lucidez absurda que Camus tanto valorizava. Ele recusou a oração não por orgulho, mas por coerência. Porque, segundo ele, você não muda as regras do jogo no final da partida, nem quando está perdendo. A fé naquele instante teria sido, para Levi, uma blasfêmia contra tudo o que ele viveu. Uma traição à lucidez que o manteve de pé. E é por isso que esse momento não é apenas uma lembrança de horror. É um ato de revolta. A revolta mais silenciosa e mais poderosa. A de continuar humano mesmo diante da desumanização total. Levi, como Camus, não esperava sentido, mas encontrou, na recusa de apelar, uma forma de se afirmar, de manter a integridade, de resistir até o fim. Esse é o ponto final da jornada absurda. Viver sem garantia, agir sem esperança, escolher sem apelo. A vida, para Camus, não precisa de um porquê. Ela precisa de presença, de coragem, de consciência e, sobretudo, de revolta. Não como desespero, mas como fidelidade à experiência de estar vivo, mesmo quando tudo parece perdido. Esse é o legado, essa é a proposta. Não nos matar, não nos entregar, mas continuar, lúcidos, insubmissos, livres. Vivemos em um mundo onde as respostas fáceis estão por todos os lados. Religiões prontas, ideologias embaladas, distrações infinitas. Mas talvez o verdadeiro desafio seja não fugir da pergunta. O absurdo não é o fim da linha, é o começo da liberdade.
A liberdade de viver sem ilusão, de agir sem garantias, de existir com coragem, mesmo quando tudo parece vazio. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa, ao menos, encarar a pergunta com honestidade. Agora me diz, você está mais próximo de Camus, Kierkegaard ou Dostoiévski? Você encara o absurdo, salta, na fé ou se agarra à esperança? Deixa aqui nos comentários a tua visão sobre tudo isso. E se esse vídeo fez você pensar, curte, compartilha e se inscreva. Tem muito mais por vir. E lembre-se, às vezes, a maior forma de resistência é simplesmente continuar.